Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor e vamos ter aquele momento gostoso, momento de oração, momento de darmos graças, momento de pedirmos também, falarmos com nosso Deus. Deus, acabamos de cantar, a graça é maravilhosa e temos que dar graças a Deus por tudo. Então vamos orar, os irmãos me acompanhem nessa oração, aqueles que tiverem algum pedido para fazer para Deus, que possa nesse momento colocar no altar do Senhor. Ele que é o nosso Pai por excelência pode nos ajudar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa de oração, buscando a tua face, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez essa semana. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos curou, o Senhor nos deu alimento, vestimenta, nos protegeu no frio e temos muito a agradecer ao Senhor, meu Pai. Obrigado pela vida, pela saúde, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por esta igreja aqui reunida. E queremos também te pedir, Senhor, pedir pelo nosso planeta, Senhor, para que o Senhor coloque paz no mundo, encerre as guerras, ó Pai, que só causa dor. Abençoe o nosso país também, Senhor, para que possa haver mais momentos de paz, ó Deus. Queremos colocar diante do Senhor os missionários que estão espalhados pelo mundo e também no nosso grande país. Abençoe cada um deles, Senhor. Cada um dos missionários que muitas vezes coloca a sua vida em risco para pregar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor dê o sustento necessário para cada missionário, Senhor. Em especial aqui, Senhor, representando a nossa igreja, pedimos pelo Ed, pela Damares, que o Senhor continue abençoando os teus servos, a sua família, Senhor, Caleb, a Débora, e já te agradecendo também, ó Deus, pela cirurgia que aconteceu sexta-feira no Caleb, ó Deus, na vida do Caleb. Obrigado, ó Deus, pela recuperação que o Senhor já está dando a ele. Ó Deus, queremos te agradecer também pela vida do irmão Marcos, que o Senhor permitiu passar um tempo no hospital para ser curado. O Senhor usou os médicos para abençoá-lo e já está em casa, Pai. Muito obrigado pela vida deste teu servo. Obrigado, Senhor, porque a minha aplicação também cirúrgica aconteceu na quinta-feira, foi tudo bem. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor está sempre presente, cuidando dos seus, e nós só temos a agradecer ao Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que muitas vezes não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Talvez os teus filhos estejam colocando agora diante do Senhor os seus pedidos, ó Deus. Visita cada pedido e que o Senhor responda de acordo com a tua vontade e no tempo do Senhor, meu Pai. Mas muito obrigado por tantas orações já respondidas, meu Pai.
e sabemos que o Senhor vai responder todas as nossas orações, com sim, com não, ou com espere, mas sabemos que o Senhor sempre responde às nossas orações, Pai. Queremos te pedir pela vida da irmã Maria José, ó Deus, pela sua recuperação, que continue trabalhando na vida da tua serva, ó Deus, dando cura por completo, ó Deus. Temos mais a agradecer do que pedir, Senhor. Tome esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Esteja conduzindo, abençoe aqueles que estão em viagem, Senhor, que estão de férias e tendo um descanso merecido, meu Pai. Abençoe-os e traga-os em paz e segurança no retorno para os seus lares, meu Pai. E nós outros que aqui ficamos, ó Deus, que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal, meu Pai. Agora te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que possamos sair daqui mais confortados, mais confiantes no Senhor, Pai, sabendo que a Tua graça é melhor que a vida, a Tua graça é melhor que a vida. E muito obrigado pela Tua graça, que é derramada a todos nós, meu Pai. Pedimos que o Senhor receba nossa adoração, nosso louvor, aí no Teu trono de graça, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor, meu Pai. Fica conosco, no decorrer deste culto, e fala conosco profundamente, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje tem cantina, hoje é panqueca, hoje tem panqueca. Ficou pronto o cartaz do aniversário, mas é só amanhã vamos divulgar para todo mundo, depois trazer aqui, mas não esqueça, aniversário da igreja, 95 anos de existência aqui nesse lugar, jubileu de sândalo, e vamos estar aqui comemorando esses 95 anos de existência. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. 2 Coríntios fica logo depois de 1 Coríntios, irmãos. Deixou 1 Coríntios, o próximo já é 2 Coríntios. O pastor fica fazendo essas gracinhas, aparece na live. Irmãos, a partir de hoje nós não gravaremos mais a live, viu? Ficou aprovado hoje na Assembleia que temporariamente está suspensas as lives. 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 10. E diz o seguinte, a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É até o 10. Eu engatei uma quinta e fui embora, mas é só até o 10. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Eu vou pegar uma carona no último louvor que nós cantamos aqui, Maravilhosa Graça. E realmente a graça de Cristo é maravilhosa. E eu quero meditar com os amados irmãos nesse texto que nós lemos sobre a graça que nos basta. A resposta de Deus para Paulo, depois dele ter orado 3 vezes, por isso quando não é da vontade de Deus, irmãos, ele vai dizer não. Deus ouve todas as orações, mas Ele não vai dizer sim para tudo. Tem situações que a gente ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas se não está no propósito de Deus, e Deus sabe que aquilo não é bom para nós, Ele não vai conceder. Se Ele sabe que é bom, com certeza Ele vai conceder. Mas depois de 3 vezes pedindo para tirar um espinho na carne, que não era no sentido literal, era no sentido metafórico aqui que ele está falando, tinha um espinho na carne. Ele até dá uma dica de quem seja, né? Que tinha um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, para ele não se exaltar devido à grandeza das revelações que o Espírito Santo fazia para ele. Então ele tinha esse espinho na carne, e ele orou 3 vezes, tipo assim: afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não, a minha graça te basta. Por isso que a graça de Jesus nos basta. Muitas vezes nós carregamos um espinho que nós queremos tirar da nossa carne, mas às vezes é preciso ter esse espinho para lembrarmos de quem somos e de quem é Deus, quem nós somos e a quem nós servimos. É importante muitas vezes a gente ter esse espinho na carne, que pode ser uma infinidade de coisas, que você ora, Deus responde, mas não com sim, e responde com um não. Há um ditado popular aí que diz que tem males que vêm para bem. Não é bíblico, né? Mas é mais ou menos isso. Tem algumas coisas que nós passamos, mas quer nos ensinar alguma coisa, quer trazer o bem de alguma coisa que aconteceu não muito agradável, mas que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Por isso que quando nós passamos por alguma tribulação, alguma luta, alguma adversidade, nós não temos que perguntar assim para Deus: por que eu, Senhor? Por que eu? Por que comigo? A gente tem que perguntar para Deus assim: Senhor, o que? O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que o Senhor quer me ensinar? Para Paulo, era para ele não se orgulhar, porque ele tinha todos os motivos para se orgulhar. Eu sou bom, a revelação veio para mim, não veio para vocês. Eu sou a revelação de Deus. Ele poderia se orgulhar e muito com isso. Então Deus já deu um jeito de colocar então ali um espinho na carne para que ele não pudesse se orgulhar. E outra coisa, Paulo queria se livrar do espinho, mas Deus tinha algo muito maior para ele, que era o quê?
a sua graça. Porque a resposta que ele deu para Paulo foi: a minha graça te basta. A graça de Deus, meus irmãos, ela nos basta, por quê? Porque ela é suficiente para nos sustentar. Paulo queria livramento e Deus ofereceu o quê? Sustentação. Então, ao mesmo tempo que Deus muitas vezes responde não, mas Ele te dá condições de sustentar, de suportar aquilo que você está passando. Ele te dá estrutura física, emocional, espiritual, para suportar aquilo que nós estamos passando. E isso, como é que vem? Isso vem pela graça. É a graça que faz isso. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Então a graça de Jesus, ela é suficiente para nos sustentar. E muitas vezes nós pedimos: Deus, afasta de mim esse cálice. Senhor, muda essas circunstâncias. Mas antes disso, meus irmãos, Deus, antes de mudar circunstâncias, Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer falar alguma coisa profunda lá nos nossos corações. Então, quando você tiver com algum espinho na carne, então você não pede de imediato para Deus tirar. Pede para Ele te ensinar o que precisa ser mudado no seu coração. Porque tem coisas que é só Deus e você que sabe disso. Eu não sei, os irmãos não sabem. É até bom não saber. Mas o mais importante é que Deus sabe e você sabe. Conte sempre com a graça, porque a graça de Deus é suficiente. Deus nos sustenta quando nós estamos o quê? Cansados. O sustento Ele dá. E também nos fortalece quando estamos fracos. Isso quem faz é a graça. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Isaías 40:29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por isso que quando a gente se sente exausto, cansado, vem a graça de Deus para nos sustentar, para nos dar apoio. E quando nossos recursos se acabam, vem a graça de Deus e supre. Por isso que a graça de Deus é suficiente. Então nós podemos dizer sempre: a tua graça nos basta, a tua graça me basta. A graça de Deus nos basta porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Vocês perceberam no versículo aí que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. E o contrário também é verdadeiro: quando eu sou forte, eu posso estar sendo fraco. Porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza, não na fortaleza. O mundo valoriza quem? Os fortes. Não, você é forte, você é corajoso. Só que Deus valoriza quem? Deus valoriza os fracos. Mas não é que Ele vai ficar fraco. É porque quando nós estamos vazios de nós mesmos, o poder de Deus nos enche. E aí a gente se torna forte. Mas agora, quando nós nos tornamos cheios de si mesmos e vazios de Deus, aí nós somos fracos. Aí você pensa que você é forte, mas aí é que você é fraco. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, e a graça faz isso, o orgulho desaparece, a confiança em Deus aumenta, e o seu poder se manifesta em nós e nos torna fortes. Muitas vezes a nossa fortaleza individual
não permite, não dá espaço para Deus. Mas quando nós somos fracos, o poder de Deus cria espaço. E aí você pode pensar, mas puxa, Deus não fala comigo, Deus não manifesta. Pode ser que você está cheio de si mesmo. Porque Paulo, ele concluiu que se gloriaria na fraqueza, mas não mais na fortaleza, mas se gloriaria na fraqueza, porque ele sendo fraco, sendo esvaziado de si mesmo, o poder de Deus se encheria nele, e aí, consecutivamente, aí ele se tornaria forte, mas não pela sua própria capacidade, não pelo seu próprio conhecimento, porque ele era poliglota, ele era uma pessoa muito esclarecida, mas justamente Deus colocou esse espinho na carne para que ele não ficasse muito orgulhoso, muito cheio de si mesmo. Então, a nossa fraqueza, quando nós esvaziamos de nós mesmos, é bom. Você tira de você toda defesa, todo orgulho, toda prepotência, e nos torna mais humildes. E a nossa falsa fortaleza, que é estar cheio de si mesmo, eu posso, eu tenho, eu consigo sozinho, serve a Deus, mas eu não preciso de Deus. Serve a Deus, mas não quer ter dependência de Deus. Serve a Deus, mas não deixa Deus agir. Quer sempre agir, tem resposta para tudo, sabe de tudo, faz tudo sozinho, não para um momento para o Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. A graça faz isso, a graça, se a gente deixar, a graça nos ajuda a nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus. A graça de Deus nos levanta quando caímos. A graça de Deus nos mantém de pé. O Salmo 37, 23 diz o seguinte, irmãos: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, presta atenção, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Todos nós já falhamos um dia. Levanta a mão aí, quem nunca falhou na vida. Levanta a mão, só quem nunca falhou, quem nunca errou. Acho que só a Débora. Quem mais? A Laurinha. Que poderia levantar a mão aí, irmãos. Eu também não posso, porque todos nós já tivemos falhas, já falhamos, já erramos, já pecamos. Mas a graça nos restaurou. Por que nós estamos aqui? Se um dia nós pecamos, se um dia nós falhamos, se um dia nós erramos, por que nós estamos aqui? Porque a graça nos manteve de pé, nos ergueu novamente e nos trouxe. Os verdadeiros filhos de Deus não ficam prostrados, mesmo que erram. O que acontece? Pede perdão para Deus, faz igual aquele ditado, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, se mantém de pé, porque o Espírito Santo, a graça que nos basta, nos mantém de pé. É a graça de Deus. E a gente sempre tem que apelar, irmãos, nunca apele para a justiça de Deus.
A justiça de Deus é justa. Apele para a graça de Deus. É melhor a gente apelar para a graça. Pedro, por exemplo, falhou, mas a graça o restaurou. E ele pisou feio em algumas vezes. Se deixou ser levado por Satanás, cortou a orelha do sumo sacerdote com uma espada, negou Jesus, errou, caiu, mas a graça o restaurou, porque depois ele se tornou um ícone lá do Novo Testamento, que colocavam doentes aonde ele ia passar, onde a sua sombra ia passar, para serem curados. Olha a transformação que a graça faz, que mudança radical. Então, mesmo que nós um dia falharmos, nós sempre temos que pegar o caminho de volta. Mesmo que você um dia fez como o filho pródigo, se rebelou, saiu de casa, mas a graça vai estar sempre nos esperando para nos colocar de pé, porque a graça de Deus nos mantém de pé. O Senhor não desiste daqueles que se arrependem. Aquele que confessa e deixa o seu pecado, o seu erro, alcança o quê? Misericórdia. Alcança o quê? A graça. E a graça de Deus sempre vai nos alcançar. A graça nos ergue todas as vezes que nós cairmos, a graça de Deus vai nos levantar novamente. Porque é a graça de Deus. Deus é gracioso. Faz parte do DNA de Deus a graça. Então eu falei, Senhor, por quê? Por que tanta graça? Por que a graça do Senhor? A gente não tem que perguntar, só surfar na onda da graça de Deus. Porque se a gente ofender alguém e for pedir perdão, essa pessoa pode pensar 1, 2, 10 vezes, vou pensar se eu vou te perdoar ou não. Deus é imediato, se houve arrependimento sincero, verdadeiro, no ato Deus já derrama a sua graça e já perdoa. Nós seres humanos somos meio que seletistas, vou pensar se eu vou te perdoar, volta outro dia, foi muito grave o que você fez. O nosso pecado também foi muito grave e ofendeu o caráter de Deus, e Ele nos perdoou, Ele nos deu da sua graça. Nós acabamos de cantar agora, e foi no Calvário, foi na cruz que Ele demonstrou a sua graça sobre nós. Então, todas as vezes que você cair, meu irmão, se cair um dia, não se esqueça de apelar para a graça de Deus e voltar, assim como o filho pródigo voltou. E finalmente, finalizando, meus irmãos, a graça de Deus nos faz prevalecer. Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a graça, entenda, não é a sua prepotência, não é o seu orgulho, não é o seu ser em si que te faz prevalecer, mas sim a graça. Porque uma vez que eu esvaziei de mim mesmo e dei espaço para Deus encher o meu ser, agora nós vamos prevalecer, mas não por esforço próprio, mas pelo de Deus, pela graça de Deus. Então, quando alguém pergunta assim para você: você melhorou de saúde? Você está bem? E você fala: graças a Deus. Não é isso que a gente responde? E está certo, é pela graça de Deus. Como é que foi da viagem? Deu tudo certo? Graças a Deus. Chegou de viagem, como é que foi? Graças a Deus. Estou com um projeto maravilhoso aqui, deu certo? Graças a Deus.
Pode não ser aquilo que a gente esperava, mas graças a Deus. Quando você levantar de manhã, você fala assim: graças a Deus. Quando você respirar, dar o primeiro, acordar e ter o primeiro suspiro ali, você sentir que está respirando, né? Inspira primeiro, né? Ver se você está respirando. Aí você fala: graças a Deus. Quando você vai segunda-feira cedinho, de madrugadinha para o seu trabalho, sabe o que você fala? Graças a Deus que você tem trabalho. Quando você está orando diante da sua refeição, você fala: graças a Deus, porque eu tenho uma refeição. Nesses dias de frio, quando você vai dormir num cobertor quentinho, ainda que quem é casado, a esposa encosta aquele pé frio, mas graças a Deus. Graças a Deus, você tem um cobertor quentinho, você tem uma casa para morar, você tem um veículo para te transportar. Então o que a gente tem que falar? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus que Ele nos faz prevalecer. E em todas essas coisas somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Deus amou o mundo. Então é por meio de Deus. Paulo, ele poderia se revoltar porque Deus não respondeu, ou melhor, respondeu negativamente a sua oração. Nós devemos ser insistentes na nossa oração. Eu recomendo que os irmãos, enquanto você não sentir que Deus respondeu, você deve ser persistente na oração. Persista. A palavra de Deus nos ensina a ser perseverante na oração, persistir. Quando Deus der a resposta, aí você pode parar de orar. Porque se Ele falar que é não, é não. E é para o nosso bem. E se Ele falar que sim, é sim. Tem respostas que são imediatas, tem respostas que demoram um pouco mais, mas todas são respondidas, né? E tem aquelas do espere, do aguarde. Talvez Deus peça para você aguardar, para você esperar um pouco mais. Não é o tempo ainda, não é o tempo. E se não é o tempo, se a gente se apressar, come o quê? Uma fruta fora do tempo, como é que você come? Você come ela amargosa, ela pegando na boca, você não sente um gosto prazeroso numa fruta. Agora, quando a fruta está madurinha, aí é o tempo certo, aí ela é docinha, é prazerosa, é gostosa. Então tudo tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Mas se na sua persistência Deus falou não, irmãos, entenda e ouça a mesma resposta que Ele deu para Paulo, a mesma resposta que Ele está dando para você hoje: a minha graça te basta. Porque a graça, ela é enorme, ela abrange pessoas, ela abrange o mundo todo, ela abrange circunstâncias, ela abrange toda e qualquer situação que a gente pensar, a graça alcança. Paulo também ele poderia perder a fé. Eu vou desistir, está muito difícil. Eu sei que está difícil. Tem muitas situações na nossa vida que está difícil. Às vezes a vida familiar está difícil, às vezes a vida profissional está difícil. Tem gente querendo nos derrubar, tem gente atrapalhando a nossa vida, tem gente, vizinhos que parecem amigos, mas a gente vai desistir? Não. Na igreja, mas até na igreja tem situações que me entristecem, mas se a gente fosse perder a fé por toda a situação que a gente passa, irmãos, nós seríamos um fracassado. A graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos faz prevalecer, que nos sustenta. A graça de Deus é fundamental para nós. Então ele não perdeu a fé, mas ele entendeu que aquele espinho era necessário, então ele manteve, e vamos o quê? Conviver com esse espinho na carne. Mas a graça de Deus fez ele prevalecer, ele fez
várias viagens missionárias. Na última ele foi preso em Roma, foi julgado, condenado, morreu, mas ele cumpriu o ministério dele. E ele não desistiu, jamais. A graça de Deus fez também José perseverar no Egito. Foi a graça de Deus que estava ali com ele. Ele não jogou tudo para o alto, ele não resolveu pecar contra Deus com a mulher de Potifar. Ele se manteve íntegro, interpretou os sonhos guiados por Deus, e ele permaneceu firme. Resultado, ele prevaleceu porque ele foi governador do Egito, de um presidiário lá na masmorra, mas Deus o tirou de lá e tornou ele governador do Egito. A graça fez Daniel prevalecer na cova dos leões. Eu imagino Daniel ali na cova dos leões, aqueles leões famintos, né? Porque eles não jogavam pessoas, alimentavam os leões e depois jogavam pessoas, não, deixava com fome lá. E aí jogaram o Daniel lá na cova dos leões, com certeza estavam famintos, mas eu imagino o Daniel fazendo um culto lá, os leões só vendo ele orando, ele conversando com Deus, eu imagino. Mas ele prevaleceu ali e aguardou quietinho, e a graça de Deus livrou ele e ele prevaleceu. A graça de Paulo também fez ele prevalecer nas perseguições. Olha, se tem um homem que passou por perseguição, esse irmão chama-se Paulo. Irmão Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele sofreu várias perseguições, várias situações na vida dele. Dizem que ele foi um dos missionários mais baratos que teve dentre os missionários, porque ele estava sempre na prisão, então a prisão tem sempre comida, então não gastava com comida, ficava lá, com a hora do café, do almoço, da janta. Então, tinha naufrágio, ele sofreu naufrágio, mas ninguém morria quando ele estava ali naquele barco, ninguém morreu. Até uma cobra chegou a picar ele lá, uma víbora, sacudiu ela lá no fogo e não morreu. Olha só, isso tudo o que é? É a graça de Deus. Quando Deus tem um projeto, meus irmãos, na nossa vida, eu sei que Deus tem projeto na vida de cada um de vocês, na minha, na vida de vocês. Deus tem planos, Deus tem projetos, e quando Deus tem projetos, meus irmãos, a graça dele nos basta. Vamos nos contentar com a graça de Deus. O amanhã pertence a Deus, então não adianta ficar ansioso, ansiosa por alguma coisa. A graça de Deus nos basta. Maravilhosa graça, não é assim? Não é assim que nós cantamos? Maravilhosa graça. Então, a graça é maravilhosa, e a graça nos basta. A graça faz você prevalecer. Concluindo, irmãos, quando as forças acabam, a graça nos fortalece. Quando os recursos terminam, a graça permanece. Quando não conseguimos prosseguir sozinhos com a nossa própria força, o que acontece? Vem a graça e nos carrega no colo. A gente não pode mais andar, vem a graça de Deus e nos levanta, põe de pé, leva no colo. Tem horas que a gente precisa falar assim: Deus, não estou aguentando, me carrega no colo. E vem a graça de Deus e nos carrega no colo. A graça é suficiente. Quando ele fala assim, a minha graça te basta, Deus quer dizer assim, a minha graça é suficiente para você. Se você tem a graça, você tem tudo. Se você não tem a graça, você não tem nada.
E quem tem a graça tem suficiência, tem abundância, não vai passar fome, não vai passar frio. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta. Creiamos nisso, irmãos, e nos entreguemos para a graça de Deus, porque ela é suficiente. A graça de Deus nos basta. Amém? Que a graça de Deus continue abençoando vocês. A graça tem até na bênção apostólica, que nós vamos falar agora, até tem graça até na bênção apostólica. Que o Senhor nos abençoe e derrame a cada dia mais da sua graça. Sandrinha, vem aqui, nos eleve a Deus uma palavra de oração, encerrando o culto, depois eu farei a bênção apostólica. A Sandrinha que passou uns apuros aí, que eu sei, mas a graça te basta, a graça te bastou, né? Graça e paz, irmãos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, de adorarmos a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por cuidar tanto de nós. Obrigada por Sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, Pai. Em especial eu agradeço por tudo que o Senhor cuidou de mim, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, Pai, por mim e por toda a Igreja Batista Metropolitana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos, vão na paz, Deus abençoe a todos, ótima semana a todos. Não esqueça que tem cantina hoje.